Nesse vídeo você vai entender como que está sendo a subscrição do fundo HREC 11, um fundo de recebíveis imobiliários. A gente vai ver um pouquinho sobre a oferta, vai entender um pouquinho sobre o fundo em si. Então eu trouxe aqui relatório gerencial para a gente poder dar uma olhada um pouco mais a fundo. Então me acompanhem. Lembrando que eu sou consultor de investimentos, meu nome é Giovanni, eu sou formado em economia e especialista em investimentos pela Ambima, tá? Com a certificação certa. Então, se você quiser me conhecer um pouquinho, sempre deixa o Telegram aqui embaixo, inclusive, para caso você queira entrar no grupo, fica à vontade, é só entrar no grupo para a gente poder conversar e trocar algumas informações. Então, o fundo HREC é um fundo que não necessariamente é muito conhecido pelo mercado, ele vai trabalhar mais fundos de papel, vai trabalhar mais ativos de papel, né, os CRIs, famosos CRIs, e a gente vai ver aqui em detalhes o que é realmente interessante a gente saber, ok? Bom, primeira coisa, tá, a sexta emissão, né, o preço unitário equivale a R$ 8,92. R$ 8,92, se a gente pegar o último valor patrimonial do relatório gerencial, a gente vai ver que é em torno de R$ 9,00, tá? Inclusive eu vou até abrir aqui o relatório gerencial, que eu tenho mais atual, que seria de R$ 9,00, como vocês podem ver, cota patrimonial. Mas a gente pode até ver no informe de rendimento, que normalmente ele demonstra de forma atualizada esse valor patrimonial. É natural, tá, que um fundo deixa eu voltar aqui até, um fundo de papel, ele vai ter o valor patrimonial um pouco mais inconstante, tá? Por quê? Todos os ativos de um fundo de papel, eles estão a constante mudança por conta da curva de mercado. Então, eu vou explicar para vocês um pouco mais a fundo depois, beleza, pessoal? Então, só para vocês entenderem, né, a oferta quer captar 150 milhões, junto com a distribuição 153 milhões, tá? O valor ali de distribuição é de 2,58, relativamente alto, tá? Médio para alta a taxa, totalizando o valor aqui de 9,15. Se a gente vê já no mercado, 9,15 já não faz sentido a subscrição, justamente porque está muito mais caro do que cotação de mercado. Aqui eu estou enxergando a 8,74, tá bom? Então, realmente, acaba não valendo a pena para o cotista. E lembrando, 9,15 é acima do valor patrimonial, então o cotista está pagando um pouco mais caro, só que ao mesmo tempo o fundo está recebendo 8,92. Então, aqui mais a fundo, a gente consegue ver as datas. Então, data base no dia 23, início do período de subscrição e também de negociação dos direitos de subscrição no dia 27, encerramento do período de negociação no dia 4, tá? E encerramento do período de exercício do direito de preferência no 6/9 e, por fim, dia 9/9, a liquidação e encerramento, né, do direito de preferência, beleza? Provavelmente pode ter período de subscrição de sobras, do dia 11 até dia 25. Aqui o propósito da oferta, né, qual será a destinação? Nesse documento ele não fala, tá? Ele fala que aqui basicamente vai estar conforme o regulamento previsto já do fundo. Aqui não fala em detalhes, mas eu tenho outro documento que eu consigo mostrar em detalhes para vocês, beleza? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar mais informações importantes nesse documento, senão a gente já passa para o outro mesmo. Agora sim, a gente vai para o prospecto definitivo. A gente vendo aqui, né, o terceiro ponto, que é a destinação de recursos. A gente vê mais detalhes aqui, né? Então, exposição clara e objetiva do destino de recursos provenientes da emissão, deixando bastante claro e resumido o ponto para aquisição de ativos alvos e ativos de liquidez, a serem selecionados pelo gestor de forma ativa e discricionária, sem determinação de aquisição de qualquer ativo específico. Então aqui eles dão um planejamento, mas não necessariamente vão indicar exatamente qual é o ativo que eles querem. Lembrando, né, eles colocam que o investimento do fundo em CRI deverá representar no mínimo 67% do patrimônio líquido do fundo. Então, na prática, tá, pessoal, a maior parte, obviamente, vai ser em CRIs, se não for todo, tá? Então, aqui eles dão, aqui abaixo eles dão uma indicativa de quais CRIs que eles estariam procurando e quais taxas eles estariam procurando. Então, né, gestora com viés imobiliário, né, garantia real imobiliária, perfil high grade, né, eles querem, mesmo com essas taxas aqui de IPCA mais 9, um perfil high grade, que é difícil, tá? Sinceramente, um perfil um pouco mais difícil, mas eles têm um bom histórico na escolha dos ativos. Bom, pessoal, aqui, né, direito de preferência, o fator de proporção da subscrição está aqui, ó, 32%. Então, a cada 5 lotes que você tiver, dá 32 direitos de subscrição. Já deve aparecer a partir de hoje lá na sua corretora com o número, normalmente, número 12, tá bom? Então, aqui a gente vai dar uma olhadinha no relatório gerencial, tá? Entender um pouquinho mais sobre o fundo, né? Então, o fundo RED Recebíveis, ele vai focar em CRIs.
Cota patrimonial, R$ 9,00, tá? Tudo bem que aqui está um pouco atrasado, então R$ 8,92 pode ser sim o valor patrimonial do fundo, tá, pessoal? Então, não necessariamente ele fez uma subscrição abaixo do valor patrimonial, pode ser que tenha atualizado. E o de cota mercado, o IPCA mais 10% e CDI mais 3%. São taxas mais elevadas, tá? Naturalmente, então o fundo, mesmo que ele tenha o intuito de ir mais para high grade, para essas taxas, naturalmente, é um pouco mais difícil você encontrar um ativo que seja high grade pagando IPCA mais 10, tá bom? Aqui ele dá um belo comentário macro e político, então eu gostei sim da questão do trabalho e da transparência do fundo, tá? Então, falando até questões muito específicas, né, da política e do Ministério da Fazenda, no caso, que envolve economia, tá? Aqui a taxa, então, só para evidenciar para vocês, então, para quem está comprando a 9, eles nem conseguem colocar o preço da subscrição aqui, inclusive, né, que é 9,15, na verdade é um pouco mais caro do que o do prospecto ali de valores que eles colocam para os cotistas. Então, já é um ponto de sinal que realmente a subscrição está um pouco cara, tá bom? Aqui eles colocam uma análise comparativa com outros fundos, né? Então, a questão da taxa de retorno junto com o duration, tá? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre explicando a questão do duration, ok? Aqui o segmento dos fundos de CRI, eu achei muito interessante esse gráfico de valores nessas colunas, justamente que os fundos de CRI, né, dívidas, no caso de fundos imobiliários, cada vez estão mais representativos no IFIX. Aqui o fundo, em junho, ele assumiu uma operação aqui que eu até vou falar para vocês. No mês de junho, a despesa financeira registrada refere-se ao encerramento de uma operação compromissada, iniciada no junho de 2023, na qual o fundo captou 39,6, a uma taxa de CDI mais 0,75 ao ano. Esses recursos foram alocados em operações que geraram um ganho médio de menos de 1 centavo por cota ao mês, já considerando a despesa financeira. Okay? A expectativa é de manutenção de taxa, né, de rendimento para os cotistas. Eu vou aqui um pouquinho mais para baixo porque ele menciona de novo essa questão da dívida, tá? Mas só antes a gente vai passar pela rentabilidade acumulada, que naturalmente o fundo consegue superar bem, tá? Aqui ó, é a linha em azul escura, tá? 33,1. Aqui, ó, então, a alocação, na carteira de investimentos. A carteira de investimentos do fundo totaliza 507 milhões, então eles querem arrecadar 150, que é bastante representativo, tá? Com base na posição de julho de 2024, é composto por uma posição de 106% em CRI e 2,9% em renda fixa. Se você somar, obviamente vai dar mais que 100%, porque o fundo ele é alavancado, então ele tem uma dívida, por isso que ele tem um percentual maior. Em junho, realizamos a captação de 37,9 milhões por meio de uma operação compromissada pelo prazo de 12 meses e taxa de CDI mais 0,75. Ou seja, ele terminou uma e iniciou outra, tá? Então ele ainda continua alavancado. Beleza, pessoal? Recebíveis imobiliários, aqui a gente consegue ver os títulos detidos. Como vocês podem ver, tem alguns valores bastante representativos. Isso eu não gosto, infelizmente. Isso acaba me incomodando, porque 4 títulos quase representam 50% do fundo. Então, o risco é um pouco maior nesse caso, tá bom? Então, aqui os percentuais, também a classificação. Aqui eu vou um pouquinho mais para baixo para a gente poder verificar aqui a descrição dos ativos, tá? Aqui isso me incomoda, né? Então, ó, 10% do PL no segmento, mesmo emissor, mesmo CRI, mas olha o tanto de PL que representa do fundo. Isso é muito preocupante. Eu acho que até é importante dar de ressalva aqui. Posição 47 milhões, se a gente vê lá, né, quais são as posições que eles estão procurando, em torno de 45, 30 milhões, são posições que também vão entrar como concentração, mas iriam diluir um pouco esses percentuais mais representativos. Então, a subscrição, caso ocorra, seria positiva sim para o fundo, para a diversificação, tá bom? Então, olhando aqui um pouco mais para baixo, inclusive a questão mais por questão de curiosidade para vocês, a taxa de emissão é de IPCA mais 7,26, só que a taxa MTM, só para vocês entenderem, é a marcação a mercado, tá? E por que a taxa está maior do que a taxa de emissão? Quer dizer que o risco ou o momento, né, ou de juros de longo prazo aumentou. Então, na prática, o preço desse título específico, ele diminuiu, na verdade, para poder estar pagando hoje, né, quem quiser comprar esse título hoje, está pagando o IPCA mais 9,35. Por isso que o fundo hoje está fazendo essa subscrição justamente porque a taxa média de mercado está mais alta mesmo, tá? Então, natural que ele consiga pegar a taxa realmente que ele estava procurando, de IPCA mais 10, CDI mais 3 e por aí vai, tá bom? Então, nesse caso aqui,
só para vocês entenderem, né, um pouco e traduzir um pouquinho a linguagem mais, né, específica e vocês entenderem o que está acontecendo com aquele ativo específico. Mas não é só o CRI da Terra, tá? É, Viracopos também, mesma coisa, ó, taxa de emissão 6,75, taxa de MT, o IPCA 8,24, né, IPCA mais 5,38, IPCA mais 9%. Então, pessoal, eu não vou entrar a fundo em CRI por CRI, mas é só para vocês entenderem que as taxas realmente aumentaram, né, esse prospecto, pelo menos que o fundo está fazendo, vai reduzir a concentração dos ativos, porém, o preço não está fazendo tanto sentido para o cotista, tá? Inclusive, a gente vai ver aqui a última parte, que seria o preço da emissão, né? Então, 8,92, custo de distribuição 23 centavos, né? Início do prazo do dia 27/8 a 6/9, negociação de direito de preferência do dia 27 ao dia 4, possui períodos de sobras do dia 11 ao dia 25 e basicamente seria isso, pessoal. Então, tomara que tenham gostado do vídeo, realmente um vídeo mais explicativo. Se vocês gostaram nessa linha, nessa pegada realmente, né, de explicação, deixe seu comentário aqui aprovando o conteúdo. E nessa semana ainda farei mais alguns vídeos para vocês. Lembrando que eu sempre deixo o meu contato aqui no WhatsApp para você poder conversar comigo. E outro ponto é o grupo Telegram, tá? Se você quiser conversar com uma comunidade realmente para entender o que está acontecendo no mercado, tirar alguma dúvida específica, fica à vontade, pode entrar lá que eu sempre respondo quando eu posso também, tá bom? Pessoal, tomara que tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.